O pão e o vinho. Neville Goddard. 25 de setembro de 1959. Quando dizemos que o poder supremo que criou o universo é o mesmo poder que reside no homem, as pessoas questionam essa afirmação. Possivelmente todos aqui possuem uma Bíblia, e quando você vai ao tribunal como testemunha, digamos que você é chamado para jurar que dirá a verdade, e para jurar você coloca a mão na Bíblia, ou na Palavra de Deus. Então você abre a Bíblia e lê. Tudo o que você deseja, acredite que você o tem e você o receberá. E quando você estiver orando, perdoe, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, para que seu Pai Celestial também possa perdoá-lo. Você coloca a mão no livro da verdade e jura dizer a verdade, e aqui está esta afirmação neste mesmo livro sobre o qual você jura, e não acredita. É verdade. Baseia-se na afirmação. A imaginação cria a realidade, pois a Bíblia é dirigida ao homem real, a imaginação. Pois o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. Existe algo que você não consegue imaginar? No entanto, muitos não conseguem acreditar que o livro diz seja verdade. Você admite que pode imaginar isso, mas o homem não acredita que a coisa imaginada possa ser verdadeira. Mas eu lhe digo que se você puder imaginar isso e persistir, sua persistência vencerá e você provará a veracidade daquela afirmação em Marcos 11 dada acima. No entanto, isso ocorre neste nível do mundo. É chamado na Bíblia de banquetear-se com pão e peixe, ou pães e peixes. Podemos realizar todas as mudanças que desejamos em nosso mundo se imaginarmos que as temos e persistirmos nesse estado, pois se eu persistir, vencerei. Mas há outra dieta mencionada na Bíblia e é chamada pão e vinho. Você pode ir e obter todas as coisas do mundo com o pão e o peixe, e você está convidado a festejar com isso, se desejar, mas a outra dieta faz algo a um homem que nem um em 1 bilhão acreditaria. Dizem-nos que eles se desesperaram, pois não conseguiam acreditar. Foi-lhes dito a respeito desta segunda dieta. Se vocês comerem e beberem, farão isso em memória de mim. Quem? Aquele que é chamado de Jesus Cristo na Bíblia, ou o Espírito do Perdão. Você deve festejar com isso, e não tem nada a ver com uma taça de vinho ou um pouco de hóstia. É o Espírito do Perdão. É o ponto mútuo de perdão entre os inimigos, o berço do Cordeiro de Deus. E por toda a eternidade eu te perdoo e você me perdoa, e assim como ele disse. Este é o vinho e este é o pão. Então, se eu souber comer desse pão e beber desse vinho, estou perdoando todas as pessoas no mundo. Mas não posso fazê-lo a menos que veja e compreenda a diferença entre um indivíduo e o estado que o indivíduo ocupa. Se eu condeno um homem, ou uma sociedade, ou uma coisa, e não entendo que são apenas estados, estou condenando-os. Somente quando começo a distinguir entre o estado e o indivíduo é que posso perdoar. Então poderei pegar a fera mais horrível do mundo e abraçá-la. Ele pode, no presente estado, ser o meu pior inimigo, mas se eu souber que ele está apenas num estado, posso tomá-lo mentalmente e abraçá-lo e tirá-lo do estado em que caiu e colocá-lo num estado mais nobre. E esse é o ponto de perdão mútuo entre os inimigos, o local de nascimento do Cordeiro de Deus. Assim, quando o homem come este pão e bebe este vinho, ele pode ter qualquer coisa que existe, pois só existe um, pois o todo nos é dado, se o conhecermos. Se alguém lhe der alguma coisa, ele lhe dará o que é meu e também seu, pois tudo é dado a você e a mim. Tudo é nosso. Nós somos um. Pegue as coisas se quiser. Mas há algo muito além da mera obtenção de coisas. Mas se você quiser imaginar coisas, elas estão aqui. Não negue a si mesmo nada que você deseja, a menos que você esteja ganhando com a suposta perda de outra pessoa. Essa não é a maneira de fazer isso. Você não tira de ninguém. Você cria o que deseja apenas na imaginação, e se persistir nesse estado, isso se provará e chegará até você de uma forma que não prejudicará outra pessoa, pois é meu Pai quem está me dando isso. Existe apenas Deus. Nada está perdido, pois todas as coisas, por uma lei divina, se misturam umas com as outras.
Portanto, não preciso pedir a você ou a outra pessoa que desempenhe a sua parte para que aconteça o que desejo neste mundo. Se você é relativo ao meu drama, você será atraído para ele. Tudo o que devo fazer é comer pão e peixe. Mas existe a outra dieta, o pão e o vinho. Então, quando encontro alguém que chamo de inimigo, devo saber que ele está num estado e devo distinguir entre o indivíduo e o estado em que ele caiu. Pois é realmente Deus no estado. Só existe Deus para desempenhar cada papel. Para que eu possa abraçar aquele ser que chamo de meu inimigo e fazer com que ele veja em mim o seu amigo mais interessado. Então eu o resgato. Esse é o vinho e o pão, e se eu comer do pão e beber do vinho, realmente darei à luz o Cordeiro de Deus. O que devo fazer para provocar essa experiência? Isto não acontecerá a ninguém a menos que coma este pão e beba este vinho, pois esse é o perdão incondicional dos pecados. Não importa o que a pessoa já tenha feito, se você conseguir distinguir entre o indivíduo e o estado em que esse indivíduo caiu, você poderá abraçá-lo e então preparar o caminho para o nascimento do Cordeiro de Deus. Se você acha que ainda não consegue fazer isso, tente outra dieta. É maravilhoso. Se você deseja uma saúde melhor, ou um emprego melhor, ou um mundo maior, então você usa a imaginação para criá-lo. Você ouve, vê e toca como se seu sonho fosse realidade, e então você persiste, e com persistência você vencerá. Se você apenas persistir em ouvir e ver o que deseja ver, não poderá deixar de perceber isso. É uma dieta maravilhosa, e todos são convidados a festejar com ela. Todas as coisas que você deseja, quando orar, acredite que você as tem, e você as terá. Você não precisa de nenhum outro de fora, mas se tiver alguma coisa contra outro, perdoe-o e seu pai o perdoará. Algum monge piedoso acrescentou a última parte, que agora foi excluída da versão mais recente e mais precisa da Bíblia. Se você não perdoar, então seu pai não o perdoará. Esse não era o texto original. Não há punição, nem retribuição. Tudo depende de nós. Estamos caminhando através deste fogo que se chama terra, mas se o homem souber que estes são estados, ele compreenderá que o Espírito está caminhando como Deus, andando como o Filho de Deus. Então é o Deus que abraçamos, mas o homem não consegue acreditar e adora outro Deus desconhecido. Todos os que andam na face desta terra são Deus, mas existem inúmeros estados criados com um propósito, e podemos usar as nossas mentes para tirar qualquer pessoa de um estado desagradável. Você se lembra da recente discussão sobre delinquentes juvenis? Todos eles poderiam ser presos, dizem-nos. O juiz não sabe que poderia fazer algo a respeito, em vez de apenas encurralá-los e colocá-los nas costas dos contribuintes. Se o juiz soubesse que este ser diante dele está em um estado, e que ele poderia criar um novo estado e trazer esse ser para um novo estado e capacitá-lo a se tornar um ser nobre e maravilhoso na sociedade. Mas não conseguimos ver isso, por isso continuamos a condenar o indivíduo como o estado. Ninguém pode banquetear-se com pão e vinho até que possa ver isso, e então poderá alcançar o lugar do perdão mútuo dos inimigos, o local de nascimento do Cordeiro de Deus. Assim falou o misericordioso Filho do céu àqueles cujos portões ocidentais estavam abertos, mas a humanidade adormecida não ouviu e continuou dormindo. Somente aqueles cujos portões ocidentais estavam abertos ouviram. E esses avançam para criar novos estados para outro e assim ele se salva, pois o homem é salvo e somente pela salvação de seu próximo. Finalmente, em cada um deles, o portão ocidental se abre e então nasce o Cordeiro de Deus. Um bom amigo católico me disse: "O que você faz para ter essa experiência?" E eu disse: "Beba o vinho e coma o pão." Ele não entendeu, pois comungava todos os domingos. Eu falei: "Aconteceu alguma coisa com você? Houve uma expansão em sua consciência? Você tomou isso por muitos anos. Mas não é desse pão ou do vinho que me refiro. O vinho é o perdão mútuo de toda inimizade por toda a eternidade, assim como disse o querido Salvador. Se não consigo abraçar um ser e sentir-me emocionado com a sua boa sorte, não tomei o vinho nem o pão.
Mas se eu fizer isso interiormente não tomando algo de forma tangível, então compartilho do verdadeiro pão e vinho, e teremos salas de aula dentro de salas de aula. Não importa quem você é ou quando nasceu, e isso não tem nada a ver com o despertar de Deus no homem. Quem são as pessoas certas? Todo mundo é Deus. Recebi uma ligação de longa distância ontem de Nova York. A senhora que me ligou é muito, muito rica para os padrões de diamantes e dinheiro. Ela não tem dedos suficientes para todos os seus diamantes. Ela tem tudo o que deseja e, exceto uma coisa, quer ter um casamento feliz com alguém do registro social que tenha mais dinheiro do que ela e que seja pelo menos 20 anos mais jovem. Ela tem 75 anos, mas quer mais dinheiro e diamantes maiores. Ela me disse: veja o que fiz pelo meu filho ao usar esta lei. Ele agora pode mandar suas 4 filhas para uma escola particular. Eu fiz isso por ele quando persisti. Mas não consigo concretizar esta imagem por mim mesmo. Eu disse: qualquer coisa que você possa imaginar, você pode criar. Mas você está pensando que o mercado é limitado porque há tão poucos no registro ou na sua esfera social. Todos que caminham na Terra são Deus e não há cenário maior do que esse. Essas pessoas estão apenas em estados, e se você as tirar desse estado você pode não se importar com elas, ou mesmo ser, mas em outro estado. Você não distingue o ser do estado. Você usou essa mesma lei para colocar seu filho onde ele está agora. Você pode realizar seu sonho de se casar com alguém mais rico e mais jovem do que você, se esse for o seu conceito. Não é meu. Não julgamos ninguém, pois quando você acorda você não vê o estado. Você só vê o indivíduo que caiu nesse estado e, quando vê isso, não encontra ninguém que não possa abraçar e tirar de um estado desagradável e colocá-lo em outro estado. Então poderemos nos misturar como um só ser. Agora, ele pode voltar ao antigo estado, como a esposa de Ló. Quantas vezes devo fazer isso, Senhor? 70 vezes 7. É assim que é. Se um filho seu caísse lá embaixo, você não o pegaria 70 vezes 7? Deus está desempenhando todos os papéis. Existem inúmeras escolas ensinando que você sofre por causa de algo que fez em uma vida anterior. Você deve fazer isso ou aquilo. Você não acorda sentando no topo de uma montanha, ou fazendo dietas, ou aderindo a algum ismo. Você só pode acordar comendo pão e bebendo vinho, pois esse é o perdão mútuo dos inimigos, e esse lugar é o berço do Cordeiro de Deus. Você não diz ao outro: eu te perdoo. Isso não significa nada. Mas você o traz diante de sua mente e o abraça. Vocês estão em estados que parecem se opor, mas quando sentem esse toque, vocês estão abrindo o portão ocidental, pois o portão ocidental é o toque. O portão sul é a vista. O portão leste é perfume. O mundo inteiro permanece adormecido porque o portão ocidental está fechado em você. E então você come deste pão. Você toca aquele que você abraça. Abrace mentalmente aquele que cortaria a sua cabeça. Então o portão ocidental está aberto em você, e então você come este pão e bebe este vinho, e então você o prepara. Não é filiar-se a alguma igreja ortodoxa ou fazer alguma dieta. Você pode sentar-se no Himalaia até congelar e não conseguir fazer isso. Mas você caminha pelo mercado e se mistura com Deus, que é o homem, e então você tem inúmeras oportunidades todos os dias para comer este pão e beber este vinho. Distinguir entre o indivíduo e o estado em que ele se encontra. Nota do transcritor. Neville conta aqui a história falada anteriormente, da criança incorrigível na escola de Nova York, que foi redimida pelo uso sábio da imaginação de sua professora, ao vê-la em um novo e mais adorável, com resultados correspondentes. A criança não estava manchada, era um estado. Você nunca foi manchado. Hitler, você diz? Stalin? Os estados eram horríveis, mas o indivíduo nunca foi tocado. Não damos à luz o Cordeiro de Deus por condenação.
Devemos chegar ao perdão mútuo dos inimigos, o berço do Cordeiro de Deus. Então tudo começa a se desenrolar e você saberá e compreenderá que tudo o que é dito no livro está sendo dito sobre você. Existe apenas um filho, e Deus está gerando esse filho incessantemente de você e de mim para sempre. Se você deseja que o filho nasça em você, você deve praticar beber o vinho, ou, se quiser, alimente-se do pão e do peixe. Traga diante de sua mente o seu mundo como você deseja. Ouça, toque, veja e sinta o que sentiria se o seu desejo fosse verdadeiro e você mudará o seu mundo em harmonia com essa imagem. Você pode adaptá-lo à sua imagem, mas além disso existem mundos dentro de mundos. Este universo, que parece tão vasto e com 1 milhão de anos-luz de diâmetro, e é apenas a pele de um mundo maior, pois existem mundos infinitos dentro de mundos. Então, quando Deus me criou e me iluminou, eu antecede a coisa criada. Então, antes que o mundo existisse, eu sou. Começo então a lembrar quem eu sou e eu sou Ele, pois Deus e o homem são um. Acordamos bebendo vinho e comendo pão. Você pode praticar o dia todo. Você não sai de onde está nem vai a lugar nenhum para fazer isso. Você pode fazer isso em pé em um bar. Não tem nada a ver com virtudes morais. Estes são apenas estados. Então você entenderá as palavras de Paulo. Não bebas mais água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. Água é a verdade psicológica. Pare de simplesmente absorver e comece a colocar em prática o que você sabe, e isso é transformar a água em vinho. É o primeiro grande milagre da Bíblia. Chega de apenas ler e não praticar. Posso absorver a água, mas agora devo tomar um pouco de vinho, ou colocar em prática o que ouvi e assim transformar o seu mundo, e isso é vida. O 11º capítulo de Marcos é verdadeiro. Tudo o que você desejar, quando orar, acredite que você o tem, e você o receberá. E enquanto você ora, se tiver algo contra seu irmão, perdoe-o, para que seu pai possa perdoá-lo. Mas você não pode perdoar até distinguir entre o Estado e o indivíduo no Estado. Você cria para ele aquele outro Estado, onde ele é seu amigo, tira-o de seu estado anterior e o abraça. Essa é a abertura do portão ocidental, e então algo acontece dentro de você. Então, quem falou isso? O misericordioso Filho do Céu para aqueles cujo portão ocidental estava aberto, mas a humanidade adormecida não ouviu e continuou dormindo. Blake. Posso falar e você pode não ouvir. Esta dieta pode não agradar a você. É apenas um estado em que você se encontra no momento, pois você ainda é Deus, não importa o que aconteça, e ainda é imaculado. Mas todos despertarão, pois Deus desempenha todos os papéis. Portanto, um desastre além da redenção é impossível. Não deixe ninguém dizer que você é melhor que o outro. Você pode estar num estado mais maravilhoso que o outro, mas isso é tudo. O bem e o mal pertencem à árvore do conhecimento. Estamos nos elevando para um mundo mais em expansão à medida que despertamos. Você entrará em outro mundo tão real quanto este, ainda assim, atrás de você neste mundo você descobrirá que deixou uma pequena roupa, seu corpo. Todas as coisas existem na imaginação, e é uma só com a imaginação suprema que cria e sustenta o universo. Agora, você faz a dieta que deseja. Se você ainda não está interessado em abraçar alguém que pensa ser seu oponente e tudo o que deseja é transcender seu nível atual, então viva no estado que prova que você fez isso. Você nunca poderá, depois que isso acontecer, dar crédito à sua maravilhosa imaginação, pois isso acontece tão naturalmente que você pensará que teria acontecido de qualquer maneira. Você pode descontar que sua imaginação fez isso. Mas chegará o dia em que você desejará transcender as coisas justas e desejará aquilo que não tem valor terreno. Você verá aqueles com grandes posses e saberá que, na verdade, eles estão a apenas alguns minutos do túmulo, mas até o último segundo antes de desaparecerem, eles ainda estão apenas conscientes das posses. Mas está tudo bem, pois eles também acordarão com o tempo, embora nem sequer saibam que há alguém que anda entre eles e que está acordado.
No mundo além dos mundos você está completamente desperto e não é conhecido por causa das posses, porque então você possui o mundo. Pois aí você sabe que você e seu pai são um, e ele cria tudo do nada. Tudo o que você deseja criar, você cria e não precisa de átomos para fazê-lo, para sempre aqueles que você cria a partir de sua imaginação. Mas esta noite traga um amigo ou ele pode ser um oponente diante dos olhos de sua mente e represente-o para si mesmo como estando em um estado mais sutil, ou mais livre, e então seja fiel à sua estrutura mental. Então, de uma forma que ninguém sabe, isso se tornará realidade em seu mundo e se cristalizará e se tornará um fato. Agora, vamos entrar no silêncio.